Muito obrigado pela fidelidade do teu povo, Deus. Que o Senhor possa derramar a tua graça sobre as nossas vidas. Deus, nós não merecemos, mas o Senhor nos dá o sol, nos dá a chuva, nos dá o dia, nos dá o oxigênio, nos dá a vida. O que seria de nós se o Senhor não nos desse a vida? Nós agradecemos, ó Deus, até pelo pão, que às vezes não agradecemos. O pão que está sempre à mesa, e que prova o teu cuidado nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus, nós consagramos essas ofertas e esses bens ao teu reino, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento, antes de nós. Aliás, você já pode procurar na sua Bíblia aí o texto de Filipenses capítulo 3. Nós vamos pensar um pouco sobre esse capítulo, Filipenses 3. Mas antes de nós lermos, eu queria que nós cantássemos mais uma canção. Pode ficar aqui, pode ficar aqui. Não querendo fugir já não, né? Nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção. E eu queria que você fizesse dessa canção um tempo de oração. Um tempo em que você dissesse a Deus: Deus, fale comigo nesta noite. Eu estou aqui porque quero ouvir tua voz também. Eu sei que todos vieram aqui para adorar o nome de Deus, amém? Mas também nós viemos aqui para ouvir a voz do Senhor. Nós queremos ouvir através da palavra de Deus. Vamos cantar uma canção e fazermos dela o nosso tempo de oração antes da palavra de Deus. Estamos aqui em busca de mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais, Senhor, do Teu olhar. Esse Teu olhar misericordioso, perdoador. Jesus, quando nos olha, não aponta o nosso passado. Ele não traz o passado para o presente, e sim o futuro para o presente. Não é Ele quem revela a lama da nossa alma. Ele nos apresenta um tempo novo em pastos verdejantes. Ele nos apresenta um tempo de glória, de triunfo. Alto preço Ele pagou para nos constituir reis e sacerdotes para reinar. Por isso, Deus, nós viemos aqui em busca de mais entendimento da Tua palavra, discernimento da Tua voz. Queremos discernir a Tua voz, Deus. Queremos mais, e mais, e mais.
Glórias ao Senhor. Eu não sei se a gente consegue cantar aquela canção. Eu até falei mais ou menos como que é aquela. Cobre-me com tuas. Conhece essa música? Vamos cantar essa canção. Eu não sei se eu tirei, não sei se essa música é antiga ou nova, mas eu ouvi essa canção esses dias. E essa canção falou muito ao meu coração. E eu queria que nós adorássemos a Deus com essa canção também. Que nós colocássemos toda a nossa alma. Nós falamos aqui nas Mulheres de Ouro. Que nós derramássemos toda a nossa alma diante do Senhor. Que esse momento a gente possa derramar o nosso coração diante do Senhor. Amém? Vamos cantar essa canção. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Agora você vai dizer que a sua alma está segura. Minha alma está segura em ti. Sabe bem. Em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo
Fale aos nossos corações. Nós queremos ouvir a tua voz. Fale conosco, Deus. No nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Filipenses 3. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel e à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu me impressiono com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem situado na história, era um homem situado em suas comunidades, as quais ele mesmo fundou. Filipos é uma dessas comunidades, uma comunidade que o próprio apóstolo Paulo fundou com suas mãos. Um homem situado, que construiu uma teologia viva. Ele não era alguém que de um escritório escrevia suas cartas para as igrejas que às vezes sofriam muito através das perseguições, através das invasões, através das heresias. Não, Paulo não era alguém que escrevia do escritório, não. Ele era alguém situado na história. Um bravo homem que desbravou territórios, sempre em sua eterna busca, fazer daqueles que não conheciam Jesus, filhos de Deus. A coragem do apóstolo Paulo, a sabedoria, a inteligência, um homem que conseguiu absorver 3 grandes culturas. A cultura romana, ele era um cidadão romano e usou por vezes a cidadania romana em sua defesa. Um homem que conhecia a lei, olha, eu sou cidadão, não posso ser espancado sem justificativas. Um homem que conhecia a cultura helênica, ele leu os poetas gregos, ele os citou em seus textos, ele conhecia o grego e por vezes falou o grego.
um homem que absorveu a sua própria cultura judaica, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, ele também absorveu profundamente a sua cultura. Um homem tão inteirado do mundo, e que caminhou pelo mundo através desse conhecimento, fundando igrejas, abraçando pessoas, amando pessoas. Há uma narrativa profunda no capítulo 20 de Atos, quando de Mileto o apóstolo Paulo convida os anciãos de Éfeso, e naquela despedida, porque ele sabia o que aconteceria a ele em Jerusalém, ele abraça afetivamente os anciãos, os líderes da igreja de Éfeso, e diz: eu não mais verei o rosto de vocês. Queridos, e eles choravam, efusivamente choravam, porque eles se amavam. O apóstolo Paulo abraçou suas comunidades, amou suas comunidades, ele amou o evangelho, lutou pelo evangelho, fundou comunidades, pastoreou pessoas como Timóteo, Tito, para quem escreveu inclusive cartas. O apóstolo Paulo não era um teólogo de escritório, não, ele era um pastor de vidas, e suas cartas nasceram de angústias, de sofrimentos. Me lembro daquele texto, a igreja de Gálatas, aos Gálatas, a igreja da Galácia, quando ele disse: eu sofro mais uma vez as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Uma paixão profunda pelo evangelho, pelo reino de Deus, para que cada um que ele encontrasse tivesse Cristo formado no coração. O que tomou o coração do apóstolo Paulo? O que tomou o coração daquele homem que fundou nas principais cidades do Império Romano igrejas, e através delas fez com que o evangelho, que estava restrito à cidade de Jerusalém, se expandisse aos mais profundos horizontes? Ele conseguiu traduzir o evangelho de Jerusalém para as principais cidades de Roma, do Império Romano: Corinto, Roma, Éfeso, Galácia, Filipos, Tessalônica. Escreveu várias cartas, pastoreou pessoas, amou pessoas, se preocupou com as comunidades. Sua teologia era uma teologia viva e não aquela teologia morta dos escritórios. Ele se relacionava, ele amava. E diz o texto, aliás, um dos textos que para mim resumem o evangelho, dizendo: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. O tom dessa carta é de uma profunda alegria, e é paradoxal, porque a carta de Filipos está entre as cartas escritas na prisão. Paulo, preso em Roma, escreveu algumas cartas, entre elas a carta de Filipos. Ele, preso, ainda se preocupava. Queridos, por que não vivemos as coisas que os discípulos viviam? Por que não vivemos as coisas que os apóstolos viviam? Porque tudo nos paralisa, tudo paralisa as nossas almas. O apóstolo Paulo, mesmo preso, disse: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Mesmo preso, ele produzia alegria, produzia sorrisos, porque ele amava. Ele amava as suas comunidades. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Ele insistia naqueles a quem ele amava. Eu não me cansarei, escreverei sempre, para que vocês sempre estejam debaixo do guarda-chuva do evangelho. Eu conheço as minhas comunidades, e eu conheço os cães. Verso 2: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal,
Cuidado com a falsa circuncisão. O apóstolo Paulo conhecia as suas comunidades e conhecia também os cães. Ele era um pastor de vidas. E ele, escrevendo mais uma vez, se dirige à igreja de Filipos dizendo: cuidado com os cães. Cuidado com aqueles que pervertem a essência do Evangelho. Qual é a essência do Evangelho? Ah, queridos, quantas pessoas que querem confundir, obscurecer as nossas consciências, eclipsar as nossas mentes diante daquilo que é tão óbvio e tão essencial. O apóstolo Paulo militantemente escreveu cartas, se dirigiu a igrejas, amou anciãos, líderes, abraçou, chorou afetivamente, porque quis mostrar ao mundo, para além das paredes de Jerusalém, que há uma essencialidade no Evangelho. E essa essencialidade nós não devemos nos distanciar. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. E aí ele diz: pois nós é que somos a circuncisão. O apóstolo Paulo na prisão disse aos seus amados: alegrem-se, mas tomem cuidado. Tomem cuidado. Protejam-se. Se guardem naquilo que é essencial. Não permitam que estes cães tirem de vocês aquilo que é perfeito no Evangelho: a cruz. A cruz. Ele diz: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança. Paulo cuidava de suas comunidades e ele se preocupava com essa falsa doutrina. Aliás, contra ela, Paulo escreveu muitas de suas cartas. Aliás, duas delas eu poderia citar: Gálatas e Romanos, resumem toda a teologia do apóstolo Paulo e o Evangelho. O apóstolo Paulo, ao escrever esta carta à igreja de Filipos, estava dizendo: vocês não podem fugir daquilo que é essencial. Vocês não podem se distanciar daquilo que é a substância do Evangelho. Porque se vocês se distanciam da substância do Evangelho, vocês estão perdidos. Vocês foram engolidos pela falsa circuncisão. O que é então a essência do Evangelho? Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo. Ele diz no verso 7: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Aí no verso 10 ele diz: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quando o apóstolo Paulo vê sua comunidade amada sendo invadida por uma falsa circuncisão, por uma das mais alienantes doutrinas de seu tempo, um veneno para as comunidades primitivas, que nasceram do sangue dos discípulos, da paixão dos discípulos, o apóstolo Paulo se dirige a essa comunidade dizendo: alegrem-se, mas tomem cuidado. Tomem cuidado, porque há alguns que dizem que a cruz não é suficiente, que a ressurreição não é suficiente, e que acrescido a estas, cruz e ressurreição, nós precisamos colocar a circuncisão. Paulo, a igreja de Filipos, ele diz: não há nada que possa se somar com a cruz. A cruz é suficiente.
A cruz é suficiente, talvez para alguns aqui, mas isso é papo de tempos primitivos. O que o apóstolo Paulo enfrentava na igreja de Filipos, não é o que nós enfrentamos hoje. Hoje nós já estamos conscientes de que a cruz é o centro do cristianismo, que a cruz é o centro do evangelho. Será que sim, irmãos? Será que nós temos como centro a cruz? Porque a cruz, eu não sei se vocês perceberam, pressupõe o sofrimento. E o que nós estamos anunciando hoje, aos quatro ventos do mundo, é que não. É que a cruz não é o centro do cristianismo. O centro do cristianismo somos nós. Nós precisamos massagear o nosso próprio ego. O eu invadiu o centro da vida cristã. Se não serve para mim, não serve para ninguém. Se não me faz rir, não faz rir ninguém. Se eu não sou o centro, se eu não sou o umbigo do mundo, se eu não sou cabeça, então o evangelho não serve para mim. Nós trocamos a cruz por nós mesmos. Hoje nós temos um evangelho humano. Humano não, porque humano é uma palavra tão especial. Um evangelho humanista. Porque se Cristo é o centro, e Ele sempre foi humano, o centro do evangelho é Jesus, que foi humano e que amou os humanos, que somos nós. Um evangelho humanista. Um evangelho que tem como umbigo o centro da experiência e da vida cristã. E a pergunta é: o que antes era lucro para o apóstolo Paulo, e que ele passou a considerar perda, se tornou o centro da nossa experiência cristã. Ele disse no verso 8: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, por quem perdi todas as coisas. E ele diz ainda mais: eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Queridos, se não tivermos a cruz como centro da nossa experiência cristã, como alcançaremos a ressurreição dentre os mortos? Estamos tão acostumados com os bancos que massageiam os nossos traseiros. Estamos tão acostumados com o nosso jeito de ser passivo, de olhar para a sociedade e não fazer absolutamente nada, de sermos cristãos cristalizados, petrificados, cristãos vítreos, estagnados, parados, passivos diante de uma história caótica, porque o que vemos para além das paredes são perseguições ideológicas, são extermínios de raças, são barragens sendo quebradas e invadindo casas, matando pessoas pela corrupção, pela falta de responsabilidade. E o que nós cristãos fazemos diante de tudo isso? Pensamos em nós. Porque se o nosso apartamento é confortável, se a nossa igreja tem ar-condicionado e bancos acolchoados, então já está muito bom, eu estou bem, estou feliz, a vida para mim é muito boa, o cristianismo é muito legal, caramba, estou aqui sentado, aproveitando o frio da igreja, a música do teclado, as ministrações do André Leono, as palavras dos pastores da igreja, estou conformado. Nos tornamos o centro do evangelho. O nosso conforto é o centro do evangelho. O nosso prazer é o centro do evangelho. Os nossos sorrisos são o centro do evangelho. O metro quadrado do nosso apartamento é o centro do evangelho.
de um evangelho apócrifo, não criado por Deus, não canônico, não quisto pelo Espírito Santo, não desejado por Deus, um evangelho falso, que nos bloqueou diante das desgraças do mundo. Não fazemos absolutamente nada porque estamos tão confortáveis nos bancos aquecidos da igreja. Será que nós estamos certos e o apóstolo Paulo errado? Será que ele, que caminhou quilômetros a pé, que sofreu naufrágios, perseguições, foi chicoteado, por vezes preso, que se tornou um dos principais mártires do cristianismo, que morreu pelo evangelho, que disse: eu completei a carreira, eu guardei a fé. Será que ele está errado? Este homem que fundou comunidades nas principais cidades do Império Romano, e que caminhou quilômetros para simplesmente abraçar, que escreveu cartas, que amou, que se apaixonou, que disse: não, eu não posso me conformar em ver os cristãos sendo assediados por um falso evangelho, que tem eles como centro. Não, eu preciso correr, nem que eu tenha que ser preso, nem que eu tenha que ser morto, nem que o meu sangue seja derramado, para dizer ao mundo que o centro do cristianismo, que o centro da nossa espiritualidade, não somos nós mesmos, é a cruz. E a cruz pressupõe sofrimento, e a cruz pressupõe um coração angustiado diante de tantas desgraças que acontecem ao nosso redor. A cruz pressupõe uma igreja que foi transformada por esta mensagem, e que não está conformada diante do mundo, mas que, ao contrário disso, recebe e interioriza as palavras do apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus é estar na cruz. É na cruz que nos encontramos, é no sofrimento que nos enxergamos, é no sofrimento que nos percebemos irmãos. Se estamos conformados, irmãos, estamos no caminho errado. Essa cidade não pode ser mais a mesma, esse país não pode ser mais o mesmo. Nós precisamos ser tomados por essa mensagem central do evangelho. Aquilo que foi considerado como perda por causa de Cristo, continua sendo ainda. Aquilo que você considera como essencial em sua vida, queridos, percebam, é esterco. Mas pastor, eu pensei que não é esterco, irmãos. Eu pensei que é matar a fome das minhas vaidades. Não, isso é esterco. Não, eu pensei que era os meus relógios, os meus tesouros, as minhas joias, os meus apartamentos, as minhas viagens, os meus diplomas. É esterco, irmãos. É esterco. Se você tem tudo isso e não tem a cruz, você tem absolutamente nada. As traças e as ferrugens consomem as nossas vaidades. A cruz não. A cruz é eterna. O centro do evangelho é a cruz. O centro do evangelho é o sofrimento de Jesus. É Ele que não nos imobiliza, ao contrário, a cruz nos movimenta. A cruz nos diz: não fiquem em Jerusalém. Não fiquem em Jerusalém. A missão de vocês está para além de Jerusalém. Ela começa em Jerusalém, mas ela precisa alcançar os confins da terra. Ah, queridos, Deus precisa colocar um coração inconformado em nós. Quem está aqui para receber um coração inconformado diante desse mundo? Nós não podemos aceitar o mundo como está. O apóstolo Paulo, ele corria em direção às suas comunidades, ele abraçava, ele amava, ele escrevia cartas dizendo: cuidado com os cães. E eu digo a vocês: cuidado com os cães, cuidado com o falso evangelho. Queridos, quanto falso evangelho nós ouvimos hoje pelas televisões, pelos canais de televisão.
que confortam as nossas almas, quando na verdade deveriam colocar as nossas almas inconformadas. Mas, pastor, e a ressurreição? A ressurreição sempre vem depois do sofrimento. A ressurreição sempre vem depois da cruz. Não é hora de descansarmos, irmãos. Não é tempo de descansarmos. É tempo de Deus alojar nos nossos corações uma inconformidade diante do mundo. Nós precisamos ser como o apóstolo Paulo, que percorreu quilômetros para fazer de um não convertido um filho de Deus. Ele disse: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Há pessoas que permitiram que a religião se tornasse o centro de sua espiritualidade. O que importa não é a cruz, o que importa é a circuncisão. O que importa não é a cruz, e nós conseguimos um substituto muito ideal para a circuncisão. Nós trocamos a circuncisão física, realizada no 8º dia, pelos domingos. Pelos encontros de célula. Pelas quartas proféticas. Nós temos uma facilidade de institucionalizar as nossas experiências mais profundas com Deus. Tudo vira religião. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é: tudo isso é esterco. Tudo isso é esterco. Se você acha suficiente vir aos domingos aqui, se você acha suficiente vir todas as quartas proféticas aqui, se você acha suficiente fazer um bom encontro de célula, queridos, eu queria apresentar a vocês o novo esterco. A sua religião é um novo esterco. Porque se você está conformado, achando que cristianismo é vir aqui todas as quartas-feiras e levantar as mãos em adoração ao Senhor, então você não compreendeu nada do Evangelho. Tudo isso é muito importante, tudo isso é muito gostoso, tudo isso é muito bom. Estarmos unidos, como os salmistas diziam isso, estarmos unidos em adoração, tudo isso é muito bom. Mas e aí, irmãos? Estamos resumidos a isso? Estamos resumidos a isso? Ou será que nós criamos o nosso novo esterco? Será que passamos a considerar de novo aquilo que era perda para o apóstolo Paulo como lucro? Será que eu preciso aceitar os teóricos do século 20, do século 19 e 20 que criticaram a religião dizendo: isso é um ópio do povo, isso é uma ilusão infantil? Ou será que o centro da minha vida vai ser a cruz novamente? Ou será que eu vou ser como o apóstolo Paulo, que incansavelmente abraçou as pessoas, amou as pessoas, anunciou Cristo às pessoas? Será que o apóstolo Paulo está certo, está errado e eu estou certo? Ao escrever sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo disse: cuidado com os cães, cuidado com aqueles que pervertem a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é a cruz. A essência do Evangelho é o sofrimento.
não é um sofrimento por causa da minha irracionalidade ou das minhas decisões vazias, mas é um sofrimento que adquiro todas as vezes que luto e prego o Evangelho. Não é simples. É definitivamente difícil viver o Evangelho, porque exige de vocês renúncia, exige de mim renúncia. Nós estamos conformados, igreja. Nós estamos conformados. Estamos conformados com os domingos. Começamos a anestesiar a nossa dor, achando que a anestesia resolve o nosso problema. Não. Nós temos que caminhar. Nós temos que suar as nossas camisas. Nós temos que arregaçar as nossas mangas. Nós temos que viver o Evangelho como o apóstolo Paulo viveu, como o apóstolo Pedro viveu, como o apóstolo João viveu. Onde está aqueles que revolucionam o mundo? Lá em Atos 17, quando os cristãos chegaram na cidade de Tessalônica, os judeus que eram contrários ao Evangelho disseram: estes que estão revolucionando o mundo também estão aqui. Onde está o poder dos revolucionários? Onde está a revolução de hoje? Será que estamos estacionados, conformados com os nossos horizontes pequenos, dos nossos condomínios? A violência aumentando, o estupro aumentando, o aborto aumentando, a desigualdade aumentando, a fome aumentando, os desastres aumentando. Onde está a igreja? A igreja está lá no templo. Sempre no templo. Há um filósofo que disse assim: o último cristão morreu na cruz. Será que ele está certo? O último cristão morreu na cruz. Eu não sei quanto a vocês, mas depois dessa mensagem eu tenho uma decisão a tomar. Eu não posso ver o mundo como está e continuar o mesmo. São muitos desafios, irmãos. Muitos desafios como igreja. Não podemos mais estar cristalizados diante das angústias que atacam o mundo. O que Filipenses me ajuda a compreender no capítulo 3 é que as minhas religiosidades são como esterco. Eu preciso abandoná-las para viver aquilo que é real, o que é essencial. Eu preciso ser um copartícipe dos sofrimentos de Cristo. Se necessário for, eu sofrerei pelo Evangelho. Qual será a sua ação depois de uma palavra dessa? Continuar vivendo os mesmos caminhos, repetindo ontem, ou fazendo hoje um lugar diferente, um momento diferente, para que amanhã seja melhor ainda. Queridos, nós precisamos nos movimentar. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus, e nós somos os filhos de Deus. Se coloque de pé nesse momento. Quero orar por você. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, ele estava preocupado com uma coisa. Algumas pessoas entraram naquela comunidade dizendo: não, nós precisamos dos ritos religiosos. Nós precisamos recosturar o véu que Jesus rasgou. A nossa vida só faz sentido se estivermos no templo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o contrário. Nós não podemos mais recosturar o véu. O véu já foi rasgado.
O Evangelho significa cruz, e foi na cruz que Cristo rasgou o véu. Nós não estamos blindados mais pelas paredes do templo. O meu apelo sempre será este apelo, o Evangelho se vive para além das paredes do templo. O que está faltando para você se encher do Espírito Santo e transformar a sua empresa? O que está faltando para você se encher do Espírito Santo e transformar a sua família? O que está faltando para você se encher do Espírito Santo e transformar o seu condomínio, sua vizinhança, os seus amigos? Nós não podemos ver o mundo caminhando a passos largos para uma eternidade sem Deus e estarmos satisfeitos com os bancos acolchoados da igreja, com o ar-condicionado ligado todas as quartas, todos os sábados e todos os domingos. Não, o Evangelho não é isso, irmãos. O Evangelho é mais do que isso, inclui isso também, mas é mais do que isso. Aqui estamos para ouvir a poderosa mensagem do Evangelho, que é a cruz. Cada um aqui carregue a sua cruz e ande. Ah, mas eu não estou disposto a carregar minha cruz. Então você não está disposto a viver o Evangelho de Jesus. As raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Acho que o maior problema dos discípulos antes da ressurreição foi entender a cruz. Mas a cruz é o centro do Evangelho. Feche seus olhos nesse momento e pergunte a si mesmo se a cruz tem sido o centro da sua vida. Ou será que você, como qualquer religioso, se conformou com a estética do templo, com a estética da liturgia, o que é uma coisa gostosa sim, mas que não contempla a totalidade do Evangelho? Que você olhe para dentro do seu coração e se pergunte: será que eu tenho colocado definitivamente a cruz como centro da minha vida? Ou será que sou eu que estou lá, no centro do cristianismo, no centro do Evangelho? Senhor, nós estamos aqui nesta noite. Acabamos de ler o capítulo 3 de Filipenses e percebemos tantas coisas mágicas nesse capítulo, Deus, tantas coisas importantes, e a maior delas foi perceber que tudo é esterco perto da cruz. Tudo precisa ser abandonado diante da cruz, porque a cruz é o centro da minha vida, o centro do Evangelho. Foi lá que Cristo morreu e mostrou ao mundo o seu amor. E Ele nos pediu, Deus, que também amássemos o mundo como Ele amou. A Deus, que nos tornemos cristãos um pouco mais autênticos, um pouco mais verdadeiros. Ó Deus, se nós retiramos a cruz do centro, que a gente se arrependa hoje. Se a gente só espera presentes do Senhor, que a gente se arrependa hoje. Deus, cada um que está aqui hoje tem uma vocação missionária. Todos foram chamados para serem missionários espalhados pelo mundo, pregando o Evangelho do Teu reino. Não tem ninguém aqui fora dessa vocação. Não tem ninguém fora aqui desse chamado. Que a Tua cruz seja o centro das nossas vidas. Que a Tua cruz seja o centro das nossas vidas. Que a Tua cruz seja o centro das nossas vidas.
que diante dela os nossos corações estejam rendidos e conscientes de que tudo diante da cruz é esterco, é vazio. E estamos dispostos a esquecer das coisas que ficaram para trás e prosseguir para um alvo muito bem estabelecido pelo Senhor. No nome de Jesus, que saiam daqui nessa noite cristãos como Jesus foi. Que saiam daqui nessa noite, ó Deus, discípulos teus, cheios do Espírito Santo, dispostos a morrer pelo Evangelho, dispostos a morrer pela busca da justiça, dispostos a morrer para que o teu nome seja conhecido em toda a face da terra. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que você vá em paz hoje. Em nome de Jesus. E que a graça de Deus esteja com você. Em nome de Jesus. Amém? Amanhã começa o Revolution. Se você não fez sua inscrição, ali no corredor central, faça sua inscrição agora. E não deixe de participar dessa grande revolução. Em nome de Jesus. Amém.